Boa noite, irmãos e irmãs, onde você estiver aí, vamos nos conectando. Hoje nós começamos um pouquinho atrasado do nosso horário marcado, mas estamos aqui para conversarmos, para ouvirmos Deus falar conosco e que você seja agraciado aí, em nome de Jesus. Então, vai chamando aí o pessoal, manda aí esse contato, o link, eu não sei nem como é que faz isso, mas usa aí criatividade, chama alguém aí para participar juntos dessa nossa live. Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecê-lo por estarmos aqui, por tudo que Ele tem feito, rogando ao Senhor por tantos que pedem oração lá no grupo da família IPI Piraju, tantos pedidos de oração. Nós temos a nossa própria Igreja Nacional, que decretou luto em todo o território brasileiro, e isso para que nós, membros, pudéssemos interceder, orar, pedir ao Senhor sabedoria para aqueles que estão enfrentando na linha de frente, para as famílias que estão em casa, por tantas nuances que acontecem nesse período que ninguém tem respostas, no máximo muitas perguntas. Então vamos nessa, vamos orar. Queria que você colocasse aí o seu coração, tudo que há em você agora, em relação mesmo com o Deus que nos ouve e que nos dá a garantia de que a nossa oração, a nossa fala, ela é pobre, ela é fraca, mas o que importa não é que ela seja forte, mas que Deus a ouça. E se Deus ouvir, está tudo certo. E o nosso Deus é aquele que se inclina. Nosso Deus é aquele que está com os olhos atentos. Nosso Deus é aquele que tem ouvido e ouve, boca e fala. Então vamos orar aí. Quero te convidar para esse primeiro momento aí de oração, de entrega mesmo, de tudo aquilo que nos aflige, das alegrias, das gratidões e tudo mais. Vamos nessa, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, por esse momento em especial que aqui estamos. Louvado seja o teu nome. Tu és digno, tu és tremendo, tu és Deus sobre os deuses. Por isso, toca-nos, dá-nos a tua graça, apacenta-nos mesmo debaixo do teu cajado, da tua vara. Em nome de Jesus, coloca tua mão poderosa sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada petição, sobre cada agradecimento, sobre cada súplica, sobre cada angústia, sobre cada fé depositada mesmo no teu altar. Que em nome de Jesus os nossos lares sejam abençoados pelo Senhor, assim como tem sido, e nós podemos declarar que até aqui o Senhor é Deus fiel, amoroso por nós. Louvado seja o teu nome. Cura os enfermos, restaura os abatidos, anima, Pai, os desanimados, fortalece em nós o nosso chamado, aquilo que o Senhor trouxe para as nossas vidas, como graça, salvação eterna e como responsabilidade que engloba tantas coisas. Que nós tenhamos essa percepção e nós tributamos a Ti
tudo que temos e somos ao Senhor. Ajuda-nos. Sem ti, nada podemos fazer. Fala conosco através da tua palavra, do Evangelho de Jesus Cristo. Boa notícia, boa palavra para nós, em o nome de Jesus, Pai, que agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão e minha irmã. E vamos nessa, vamos seguir o nosso roteiro aqui. Quero te convidar a abrir em 2 Reis, capítulo de número 5. E hoje nós vamos ler do verso de número 15 ao verso de número 19. Então, você pode ir mandando aí perguntas. Eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Então, o que eu consigo ver aqui, ó. Natália, Luísa, a Rose. O Gessé tem que estar. Se o Gessé não tiver, a dona Meir, irmã Meir, Ernesto, um abraço. Minha mãe, eu não consigo ver. Tia Sandra, Deus abençoe aí muito vocês. Em nome de Jesus. Quero mandar um abraço aqui. O Ronaldo, tá aqui o Ronaldo. Quero mandar um abraço também pro seu Azor. A filha colocou que seu Azor não perde uma live. Seu Azor é uma bênção, viu? Seu Azor, tô com saudade do senhor, seu Azor. Daquela pimentinha maravilhosa. Ei, homem sábio, viu? Esse daí é ponta firmíssima. Deus abençoe muito a vida do seu Azor, toda a família dele aí. Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 5, do verso 15 ao verso 19. Nós estamos na nossa caminhada aí, olhando. Já vimos bastante coisa, ou quase tudo, do Elias, e estamos aí numa peregrinação em cima da personagem Eliseu. E hoje nós vamos ler esse trecho. E se Deus assim permitir, encerraremos o capítulo semana que vem. Então vamos lá. 2 Reis 5, do 15 ao 19. Diz assim: Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: Vá em paz. Vá em paz. Eita, palavra boa. Vá em paz. Então está aqui. Esse é o trecho para conversarmos esta noite. E vamos orar. Vamos pedir a Deus iluminação, à luz do que acabamos de ler, para que Deus fale conosco. Vamos nessa. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Ela é luz, ela é verdade, ela é caminho. Pai, agora aplica ela em nós. Sara-nos de nós mesmos. E dá-nos mesmo, Pai, um viver conforme a tua verdade. Louvado seja o teu nome pela leitura, Pai, da tua palavra. Que agora, Pai, o teu Espírito Santo nos ilumine
e nos dê a paz. Em o nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém e amém. Vou ficar de pé, não aguentei, José. Vamos lá, é o seguinte. Estava recordando hoje à tarde sobre maneiras prudentes de se agir e maneiras não tão prudentes assim de se agir. E me recordei do conto talvez mais conhecido mundialmente, que tem por título O Conto das Mil e Uma Noites. E o enredo você sabe muito bem. Nós conhecemos talvez as histórias dessas 1001 noites. Por exemplo, Aladim, por exemplo, Ali Babá e os 40 ladrões e tantas outras famosíssimas aí. Mas o que fez com que essas histórias acontecessem foi uma cena primeira muito trágica entre o rei Shahriar, a sua esposa e um dos seus servos. O rei Shahriar descobriu que sua esposa e seu servo estavam tendo um caso. E então ali, ele matou a sua atual esposa e também matou o seu servo. E decretou que dali para frente, ele dormiria com uma mulher do seu reinado e logo no próximo dia ele a mataria para nunca mais sofrer o que sofreu. Então aqui você já vê ações imprudentes, por exemplo, da esposa e do servo do Shahriar. E por que não dizer também que é uma ação imprudente do próprio rei Shahriar, porque é intempestiva, baseada nas suas pulsões, nessa traição que machuca de fato. Mas daí, muitas mortes vão acontecendo e a Sherazade, uma das mulheres do reinado do Shahriar, vai vendo tudo aquilo ali e toma uma decisão de poupar a vida das mulheres do reinado. Note que ela começa aqui a traçar um plano e um caminho, aonde prudentemente ela vai arquitetando algo para, no final das contas, propor longevidade, vida. E então ela vai à presença do rei Shahriar a contragosto de seu pai. E ela então tem um plano, e o plano é brilhante. O plano é: eu vou começar a contar uma história para o rei Shahriar, e quando ela estiver quase no seu fim, eu paro e digo para ele que eu vou terminar logo amanhã. E assim vai. Ela tem relações com o rei Shahriar, ela começa a contar a história. Quando vai chegando no grande finale da história, o rei está babando para saber o que vai acontecer. Ela diz: olha, mas isso daqui fica para amanhã. E isso durou 1001 noites. Ao ponto de que a vida fluiu, a vida aconteceu, ela desenrolou e foi de maneira muito bondosa toda a ação empreendida pela Sherazade. Então note vocês, pessoas que agem de maneira intempestiva, de maneira precipitada, e pessoas que agem de maneira pensada, organizada, reflexiva. E note que não tem aqui pessoas inertes, que não fazem nada. Aqui são pessoas que deliberam, agem. Pensando nessa história, eu queria então trazer aqui
dois conceitos. Um é o da precipitação e o outro da inércia. Pessoas inertes. Então, olha só. Vamos olhar um pouquinho pessoas precipitadas. E eu vou colocar aqui numa linguagem que eu e você muito bem sabemos. Pessoas que agem precipitadamente são aquelas que primeiro fazem, depois pensam. Então, elas não têm uma visão global, elas não conseguem se segurar para ter a totalidade do que está acontecendo. Então, ela olha uma determinada coisa e aquela coisa já é estopim, sendo que não tem nenhuma outra antes. Basta acontecer algo que essa pessoa já se levanta e já começa a falar e já começa a agir e depois começa a pensar sobre a sua ação. Ao ponto de que muitas das vezes essas pessoas, ao avaliarem, chegam à conclusão de que agiram de maneira equivocada. Então, existem muitas pessoas assim. Pessoas que agem de forma precipitada. E eu vou ser duro, porque, na verdade, eu acho que não é que existem pessoas assim e não existem pessoas assim. Hora ou outra, eu e você agimos de maneira precipitada. Todos nós. Então, resumindo, age primeiro, pensa depois. Agora, eu quero falar sobre uma pessoa inerte. E aqui eu quero que você entenda que o conceito que eu quero apresentar é de uma pessoa que faz o contrário. Essa pessoa pensa demais. É um pensamento aceleradíssimo a respeito do todo. Então, uma pessoa inerte é aquela que não é apática, mas é uma pessoa que está olhando, vislumbra, consegue fazer conexões, consegue criar até mundos paralelos, fazendo invenções mentais para tentar concluir alguma coisa. Só que de tanto pensar, não consegue agir. Por dois motivos. Ou porque conclui que o seu pensamento é tão bom que se basta. Lembra que nós falávamos sobre isso semana passada? Sobre autossuficiência. E pessoas que pensam, articulam e que lá pelas tantas se encantam com o próprio pensamento ao ponto de que, olha, eu pensei tão maravilhosamente bem que eu não preciso nem agir. Mas eu acho que a maioria, na verdade, de pessoas inertes, não são aquelas que se encantam com sua maneira de pensar e ficam ali endeusando o seu próprio pensamento e por isso não fazem nada. Mas, porque pensam, articulam e fazem combinações e tudo mais, chega lá no final das contas concluindo que, olha, não tem como sair dessa. Olha, eu já pensei nisso, eu já pensei naquilo, eu já pensei naquilo outro. Então, olha, não tem o que fazer. Quantas das vezes nós não somos inertes, não porque não sabemos o que temos que fazer, mas porque em sabendo o que tem que fazer, não consegue agir, porque vai fazendo as combinações, as relações, e no final das contas, a gente não sai do lugar. Então, uma não pensa e age. Pessoas precipitadas. Outras pensam muito e não conseguem agir. Então, é óbvio que são dois extremos. E isso é um perigo para os momentos de crise. E isso é um desastre, eu diria, para num momento difícil, de crises agudas em N áreas da nossa vida. O que nós precisamos, de fato, talvez,
seja o meio termo, não vou usar meio termo, mas o ponto certo, vamos dizer assim. O ponto certo talvez seria eu e você, sermos pessoas proativas, cuja ação é fruto de uma capacidade reflexiva. Talvez esse seria o lugar mais seguro para esta hora de dificuldade. Seria um lugar, então, onde eu vou agir de forma proativa, mas a minha ação será fruto de uma atitude reflexiva, de uma capacidade de reflexão sobre o todo, mas que não me paralisa, que consegue deliberar sobre o meu próprio corpo, sobre a minha própria mente, sobre a minha fala, sobre a minha audição, sobre o meu olhar, e faz com que eu me mobilize, e não fique de maneira estática no mundo. Pois bem, o texto que nós lemos é posterior a tudo aquilo que conversamos semana passada, e aqui eu não vou retomar. Talvez apenas os dois conceitos, nós falamos de autonomia versus autossuficiência, e que nós precisaríamos, de autonomia. E aí as lições, tá aí no grupo, tá? Você pode assistir depois. E aí, tudo aquilo que aconteceu teve desdobramentos. E os desdobramentos foi de uma maneira proativa, com capacidade reflexiva. Eu não tenho dúvida. As personagens que estão aí, nesse relato que lemos hoje, tiveram proatividade, e você pode ler o texto depois inteiro, você vai ver isso, ações, próprio Eliseu, se colocando, olha, não deixe embora, porque ele vai saber que tem homem de Deus aqui, tem profeta em Israel. O próprio Naamã, depois de ser curado, termina que a pele dele se tornou como de uma criança. Ele também não ficou ali estático, muito pelo contrário, diz o texto no verso 1, que Naamã, com toda a sua comitiva, voltou à casa do homem de Deus, ou seja, o Eliseu. Então ele teve proação, e foi uma proação com capacidade reflexiva, porque não foi de qualquer jeito. Ele vai estabelecer lá conceitos na casa do Eliseu que são, assim, brilhantes. Agora, por mais que tanto Eliseu e Naamã tenham tido aqui proatividade e capacidade reflexiva, nós precisamos distinguir que existe proatividade e capacidade reflexiva imatura e madura. Então, caminha aí. Vamos caminhar. É preciso. Estou dizendo que nós precisamos agir. E não podemos agir de maneira precipitada. Mas também não podemos ficar inertes. Precisamos de proação com capacidade reflexiva. No texto, ambas personagens ditam sobre proação e atitude reflexiva. Agora, nessas duas personagens se destaca que uma está pensando e agindo de maneira imatura, por mais que tenha lições fantásticas. E outra expressa para a gente já uma caminhada de ação e reflexão, fé, extremamente amadurecida. Note vocês, vamos olhar as atitudes aí do texto, só pincelando, tá? Rapidamente. As atitudes do Naamã, e que não foram descabidas, tinha uma lógica.
Note vocês, ele voltou, não ficou parado. Poderia ir embora, mas ele voltou. E ele volta não apenas para agradecer o homem de Deus e para presenteá-lo. Isso também, o texto vai falar que ele quer presentear a qualquer custo o homem de Deus. Isso daqui também poderíamos colocar como uma proação. Quem é que não gosta de presentear alguém? Quem é que não quer? Ou quem é que não gosta e quem não quer ser presenteado? Mas a ideia aqui é de que ele volta porque agora ele enxergou a existência de um único Deus. Note que isso é uma atitude extremamente reflexiva. Ele vai fazendo a leitura do todo e vai concluindo, ó, agora eu compreendo que não existe outro Deus. E aí, o Naamã não quer de fato, o Eliseu não quer de fato os presentes, mas a atitude ainda do Naamã continua, está jorrando ainda. E ele diz assim, ó, então vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui um pouquinho de Israel, deixa eu levar uma quantidade de terra aqui, porque agora eu não vou mais sacrificar para outros deuses. Eu vou sacrificar apenas para o Deus de Israel. Ele está levando um pouquinho de Israel para casa, sabe? Está pegando uma porçãozinha de Israel para levar para lá, na concepção dele. E aqui eu estou dizendo para vocês que começa uma imaturidade. E lá na frente a gente vai ver por quê. E aí, ainda mais uma questão dentro da fala do Naamã, é de que ele olha para o profeta, já pede perdão desde já para o Senhor, de que ele vai ter que continuar indo ainda no templo de Rimon, aonde o rei da Síria adora ao Senhor. E ele vai ter que ajoelhar, porque o rei da Síria, quando vai adorar lá no templo de Rimon, se apoia, se escora no braço do Naamã. E ele já pede perdão por isso e tudo mais. Então, olha só. Ele vai, ele não fica parado, ele encontra que há apenas um Deus. Ele enxerga o Eliseu como um homem de Deus e quer presenteá-lo. Ele quer levar um pouquinho de Israel para onde ele vai. Ele só quer cultuar e quando prestar cultos, vai fazer debaixo dessa terra que ele vai levar, aonde ele passar. Ele também quer que desde já seja perdoado a respeito de que quando ele vai lá no templo de Rimon, ele só vai por causa do rei da Síria. Então, olha só, tem ação, ele é alguém que está pensando, mas eu acho que tem algumas questões imaturas aqui na fé do Naamã. E é óbvio, porque a maturidade não é uma questão de tempo. Mas não podemos negar que quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vai aprendendo. E aqui ele está recém. Embora ele já tinha sido usado pelo próprio Deus antes de ir lá para Israel, antes de encontrar com Eliseu, porque o versículo de número 1 do capítulo 5 já diz que o Naamã foi usado por Deus em uma vitória da Síria. Então ele já era alguém usado por Deus. Então ele está amadurecendo ainda. Agora, o Eliseu nesse texto, nossa, age de maneira madura. Porque eu fico pensando o Eliseu no século 21. Como é que ia ser o negócio? Mas note você que Eliseu está na casa dele. Note você que quando Naamã quer presenteá-lo, ele diz, olha, de maneira nenhuma eu não vou aceitar. Eu juro pelo nome do Senhor a quem eu sirvo. Não, em hipótese alguma. Não vou fazer isso.
E aí entra o Naamã de novo falando, deixa eu levar terra, eu só quero adorar a Deus, e quando eu for apresentar o holocausto, eu vou jogar um pouquinho da terra. Olha, quando eu for no templo de... vai se explicando, e a única fala dele é, vá em paz, cara, vá em paz. Vá em paz. Olha, atitudes rápidas, certeiras, que me chamam a atenção. Porque note vocês, que quando Naamã vai à presença do Eliseu, a frase que sempre percorre Eliseu, e a gente já tratou aqui, é um homem de Deus. E isso é da maturidade. Alguém que está vivenciando etapas, caminhos, momentos bons, momentos ruins, e continua ainda trazendo, atrelado ao seu nome, que é homem de Deus. Isso é da maturidade. O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e aquilo que deveria diminuir a fé do Eliseu vai aumentando e jamais vai ser desatrelado do seu nome, que ele é homem de Deus. E isso é da maturidade. Porque quantos de nós, depois de tanto tempo caminhar, não cansamos, não retrocedemos, não paralisamos? Eliseu ainda está carregando no nome aqui, que ele é homem de Deus. A fala dele de não querer, em hipótese alguma, os presentes de Naamã, coloca um ponto de que Eliseu sabe quem ele é. O Eliseu dizendo, vai em paz, é uma palavra abençoadora em um coração que está ansioso, no caso do Naamã. Palavras maduras, de alguém que já caminhou um pouco. Como é bom conversar com pessoas que têm sabedoria em apaziguar o que está sendo perturbador para nós. Vocês estão comigo aí? Então eu vejo que entrou bastante gente aí agora, Felipe, a Marli, Neliane, Deus abençoe Neliane, muito sua vida. Tereza, Clélia, Tia Jane, Deus abençoe Tia Jane, muito sua vida Tia Jane. Tem aí, pessoal bacana, bênção. Estão comigo aí? Então agora, se nós somos convidados a sermos proativos, com uma atitude reflexiva, e nesse texto existe tanto a questão da imaturidade e da maturidade, é óbvio que nós queremos amadurecer. Então eu quero ver com vocês lições rápidas agora, 3 apenas. Lições para amadurecermos. Lições para sermos proativos. Lições para caminharmos para aquilo que hoje ainda é apenas um engatinhar, que seja um passo a mais de amadurecimento. E é óbvio que essas lições nós já ouvimos, já passamos por elas, mas é bom a gente recordar, viu? É bom trazer à memória, sempre é bom. Por isso, eu quero ver 3 lições, que eu acredito que esse texto, de forma abençoadora, nos traz, e que vai nos ajudar a amadurecer alguns conceitos que são chaves na caminhada com o Senhor Jesus. E o primeiro deles é esse daqui. Se nós queremos amadurecer, sermos proativos e termos atitudes que são fruto de uma reflexão e não apenas fazer por fazer, nós vamos precisar aprender que o milagre não é a cura, mas sim o que está subjacente, o que está por detrás da cura.
A cura é a casca. Deus é o autor tanto da casca quanto da borboleta. Vamos utilizar esse termo. Então eu vou repetir. Se a gente quer amadurecer, nós vamos precisar aprender que o milagre não é a cura, mas sim o que está por detrás da cura. Para onde a cura está apontando, sinalizando. A cura é uma casca. Deus é o autor tanto da casca quanto da borboleta, obviamente. Vamos lá? Essa é uma lição fantástica do texto. Note você. O Naamã acabou de ser curado daquilo que o oprimia. Fruto da sua saída lá do seu lugar para a presença do profeta e tudo o que ele passou. O principal motivo era a sua cura. O verso 14 termina dizendo que ele está com uma pele igual de uma criança. Tinha tudo para ir embora. Tinha tudo para ir agora, festejando, voltar para os braços da sua amada, agradecer lá a serva da sua esposa que indicou o homem de Deus. Ele poderia seguir o trecho. Mas o Naamã está nos ensinando que o milagre desse texto não foi a cura da lepra. O milagre, na verdade, foi a escama dos olhos deste homem chamado Naamã cair e ele agora contemplar a existência de um único Deus. Esse é o verdadeiro milagre. A cura não é para ser descartada, mas a cura é apenas um sinal que aponta para algo muito maior. E ele não tem dúvidas disso. Ele volta para a casa do homem de Deus, ao chegar diante do profeta Naamã, lhe disse: agora sei que não há Deus em outro lugar. Este é o milagre. Este é o milagre. No mundo eivado por deuses, pseudos deuses e divindades que se autodeclaram divindades, alguém encontrar de fato a existência do Deus que é todo-poderoso, ou, como eu gosto de chamar, o Deus poderosamente fraco, porque Deus de fato é poderoso, mas a maneira como ele vai se demonstrando na história é de uma ternura, é de uma beleza sem igual, irmãos e irmãs. E aí o milagre está aí. O milagre é se desfazer dos penduricalhos. O milagre está em entender que maior do que a minha cura, da minha lepra, é de fato agora me entrelaçar com Deus. Nossa busca e tudo que o Senhor Deus fez na história e o que o próprio Cristo estabeleceu para nós é para, no final das contas, apontar para o que é mais importante. O que é mais importante é que há apenas um Senhor e Deus sobre todas as coisas. E de que nós somos fruto do amor desse Deus. E de que compreender a existência desse único Deus é o grande chamado para a vida. E aí, irmãos, isso é lindo. Porque se você for para João, olha só o que diz o Evangelho de João, capítulo
de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20, verso 30, diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Olha só, o Cristo fez esses sinais e maravilhas, e não foi escrito todos, e você sabe muito bem, porque você já leu o Evangelho de João inteiro, sabe que no Evangelho de João temos apenas 7 milagres. 7 sinais, para apontar exatamente que Cristo é o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. Note, a ideia do evangelista João é: eu não vou colocar tudo que Jesus fez aqui, vou colocar 7, porque quem irá crer, vai crer, crerá, lendo, estudando, escutando 7. Porque se não crer em escutando 7, não adianta contar 7.000. Não adianta registrar 1.000.000. 7 são suficientes para que no final das contas essas pessoas compreendam que milagre não é apenas algo para ser louvado, engrandecido, fruto do nosso culto, da nossa gratidão. Tudo isso é verdade a respeito da cura. Mas, se tudo isso não apontar para de fato o que tem que acontecer lá dentro de nós, não adianta. Então essa é uma primeira questão da maturidade extraordinária. Nós temos que urgentemente sabermos que o maior milagre da vida nossa já aconteceu, que é o nosso nascimento natural e o nosso nascimento espiritual. Deus estabeleceu essa verdade para nós por intermédio das ações graciosas dele no mundo, principalmente em Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, que se manifestou para nós. Este é o milagre que precisa alcançar a nossa vida. Os milagres que ocorrem, ou o termo que eu tenho utilizado, as curas que ocorrem cotidianamente na nossa vida, louvado seja o Senhor. Mas o milagre que nunca pode sair da nossa mente, do nosso coração, da nossa existência, é de que Deus se manifestou para nós. E hoje nós podemos dizer que não há outro Deus em lugar nenhum. E isso é uma bênção. Note vocês que eu disse que a cura da lepra do Naamã é uma casca. E eu estou tirando isso de um livrinho do Juan Arias, onde ele trata a respeito de passado, presente e futuro. E ele tem uma historinha para falar a respeito do passado, do presente e do futuro, que é uma delícia. E ele utiliza exatamente o casulo da borboleta e a borboleta propriamente dita. De que um dia ele sentado, esperando um voo, parou ali, ele estava vendo o inseto ali, ainda no casulo. E quando desabrochou, aquele ser comeu a sua casca, colocando para dentro a sua casca. Eu não sei se todas fazem isso, e inclusive ele deixa isso no livro bem escrito. Eu não sei se todas as borboletas comem o seu casulo. Eu não sei. Mas ali ele aprendeu que, em relação ao passado, ele não é descartado, mas ele é assimilado. E é assimilado para não se desfazer, mas porque ele é fruto exatamente dessa caminhada que fez até agora.
não tem como ser descartada, jogada fora. E eu quero fazer essa analogia para a própria cura que acontece cotidianamente na nossa vida. Cura não é porque o mundo capitaliza com as curas que nós devemos deixar ela de lado. Nós precisamos assimilar, colocar para dentro. Nós precisamos viver de cura em cura, conscientes de que o grande milagre já se achegou para nós. Amém, irmão? Amém? Manda um amém. Eu vou copiar meu irmão agora. Manda uns 10 amém aí, irmão. Amém? Posso ouvir um amém? Então esse é o nosso primeiro ponto. Acredito que este é um ponto importante para amadurecermos. Viva de cura em cura, mas consciente do grande milagre, que não vai acontecer, já aconteceu. Nós estamos à espera da cura do coronavírus. Amém, e vamos orar por isso. Mas o maior milagre da história já aconteceu comigo e com você. Então vamos para a segunda lição. E a segunda lição é de que se queremos ser proativos, se queremos pensar de maneira madura, reflexiva, nós vamos ter que aprender, que uma coisa é dar para receber em troca. Outra coisa é dar como gratidão de algo que lhe aconteceu. E ainda outra é não receber em hipótese alguma, para não misturar as coisas. Meus pontos estão quase que um texto, né? Mas tá bom. Vou repetir para você. Segundo ponto. Nós vamos ter que aprender que uma coisa é dar para receber em troca. Segundo ponto, ou melhor, outra coisa é dar como fruto de gratidão de algo que já lhe aconteceu. Mas outra é não receber em hipótese alguma, para não misturar as coisas. E isso no texto está claro. Talvez esta seja a passagem mesmo que mais seja pregada desse texto. Porque o Naamã volta. E é incrível porque a própria história do Naamã é essas duas sentenças primeiras aí. Porque num primeiro momento, nós sabemos que quando Naamã vai em busca do milagre, ele leva um monte de coisas, prata, um monte de coisas, está escrito aí no capítulo 5, para tentar, e eu acredito que esse seja o coração dele, porque afinal das contas, se você pega um estudo aí das religiões, você vai concluir que é exatamente isso. As pessoas, para apaziguarem a divindade, entendiam que era dando oferendas que apaziguariam e despertariam a ação da divindade para si. E aí está o Naamã lá no primeiro momento, querendo comprar, querendo entregar, para no final das contas sair dali curado, mas a gente sabe que não foi assim. Agora ele está curado. Então, num primeiro momento, não é sobre dar para ter em troca. E pasmem vocês, se a gente fizer uma pesquisa a respeito
da espiritualidade nossa nos dias de hoje, muitos de nós ainda nos relacionamos com Deus nessa esfera. Na esfera de que eu vou fazer algo para Deus e Deus vai fazer algo para mim. Ou, mais ainda, Deus tem que fazer algo para mim. Inclusive, há muitos chavões que exatamente comprovam isso que eu estou dizendo, que é do tipo assim, e se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia, eu como a Bíblia. Porque se Deus disse, Ele tem que fazer, onde já se viu o Deus que disse não fazer. E aí a gente não se lembra de Jesus dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando Satanás cita a palavra, ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas das nossas dinâmicas de fé eu vou fazer para ter algo em troca. Parece que esse é o primeiro estágio da vida do Naamã. Mas eu não posso dizer que o segundo estágio aqui, a hora que ele é curado e vai até a presença de Deus, ou do homem de Deus, dizendo que existe apenas um Deus, que ele agora quer barganhar alguma coisa. Não, parece-me que agora é um coração grato, porque algo lhe aconteceu, e ele agora generosamente quer apresentar um presente a este homem de Deus. E aí, nós podemos ter dois olhares para isso. O primeiro é que homem generoso, que coração benevolente, um coração grato, que voltou para agradecer. Lembra dos leprosos que foram curados, mas quem que voltou para agradecer? E aqui o Naamã voltou, e de maneira abençoada, e de maneira singela, está indo lá, entregar aos pés do homem de Deus presentes, grato naquilo que foi estabelecido. Inclusive, nós olhamos assim para a história da fé. Na história da fé, nós não fazemos algo para Deus fazer em troca. Por quê? Porque Deus já fez tudo o que precisávamos na cruz do Calvário. O túmulo está vazio, o trono está ocupado. Deus é soberano sobre a história. Tudo o que fazemos é pela graça de Deus, em gratidão a Deus. Em relação à fé, essa é uma verdade. Agora, a gente pode olhar de um outro prisma, e aí já é problemático, que é o prisma, ok, seu coração generoso para presentear é porque algo lhe aconteceu? E a pergunta então é, e se não tivesse acontecido, você continuaria com o coração generoso? Essa é uma questão. Então parece que é bonito, eu não dou para ter algo em troca, mas dou porque é uma generosidade do meu coração sobre a constatação do que está acontecendo. É bonito. Mas e se não acontecer algo que nós queremos muito? Será que nós continuamos com o coração disposto e tudo mais? Por isso, que na vida de maturidade entra agora a ação do Eliseu, que é, não vou receber nada. Juro pelo Senhor, o Deus a quem sirvo, que não vou receber nada. Nada aceitarei. E aí, a questão aqui não é que ele não poderia receber. A questão aqui é da maturidade mesmo. Porque o nosso amigo Naamã está caminhando, engatinhando na história da fé.
E receber um presente agora das mãos do Naamã é inculcar na cabeça do Naamã que as coisas são assim. Mas as coisas não são assim, e tanto não são assim, que não fará falta para o Eliseu, por isso ele dispensa, porque a única conclusão que Eliseu tem dessa história é de que se fosse eu que tivesse feito alguma coisa, eu mereceria, mas não é sobre algo que eu fiz, mas é sobre algo que Deus fez. Então tira da tua cabeça, Naamã, que foi eu quem fiz. Quem fez foi esse único Deus que você encontrou. Então para de complicar as coisas. Eu não preciso. Eu não vou. Talvez até precisava, o contexto aí não é fácil. Mas eu não vou pegar nada. Porque o Deus a quem eu sirvo não vai me deixar faltar. E aí é da maturidade. Nós vamos olhando para o Paulo, dizendo exatamente isso para a igreja dos Coríntios. Dizendo, olha, eu poderia, não há problema nenhum. O trabalhador é digno do seu salário, mas eu não vou aceitar. Para que isso não seja contrário a mim. E não me tirem esta graça, o apóstolo Paulo disse. Olha que bênção. Então, é da maturidade, é de alguém que, de fato, não quer fazer barganhas, não é alguém que quer capitalizar, é alguém que compreende que aquilo que a gente recebe de graça nós damos. Você se lembra do Simão o Mágico, que quis comprar o Espírito Santo a preço de dinheiro? O Pedro tem que ser incisivo na cara dele, dizendo, olha, vai você e o seu dinheiro para o quinto dos infernos. Aqui já é uma linguagem contemporânea, tá? Quinto dos infernos é o mais quente aí. Deve ser, no mínimo. Não sei porque que a gente... Ninguém mandou eu para o terceiro dos infernos ainda. Então, deve ser o lugar mais quente. Então, não se compra o dom, não se compra a bênção. É da maturidade a gente saber que somos sustentados por Deus de maneira absoluta. Isso Eliseu nos ensina, e isso Eliseu está ensinando para o nosso Naamã. Por fim, para encerrarmos, se queremos ser amadurecidos no Espírito, nós precisamos aprender que ou somos simples ou somos complexos. Anote essa lição. Se a gente quer caminhar de forma madura, ou nós somos simples, ou nós somos complexos. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Porque a simplicidade da vida tem apenas um caminho. Mas a complexidade apresenta-nos muitos mediadores, muitos patuás. E, assim, respeitosamente, eu estou falando dos nossos patuás. Porque esse texto demonstra ainda uma caminhada, obviamente, inserida na cultura do texto escrito, mas nós sabemos que nessa revelação contínua que vai culminar com Jesus Cristo de Nazaré, as propostas do Naamã são muito minimalistas.
Porque note alguém que já encontrou o único Deus querer ainda estabelecer para si complexidades na relação da fé. Porque, note, ele ainda tem essa mentalidade, talvez, de presentear. Ele ainda tem essa... E presentear na questão que eu acabei de afirmar para vocês. Tá? Não que presentear seja errado, não é isso que eu disse. Bom, é só caminhar aí. Ele ainda quer levar um pedacinho de Israel para o lugar aonde ele vai, porque para ele ainda a fé é regional, a fé ainda é... Eu até anotei aqui uma palavra, acho que não foi aqui que eu anotei, sei lá eu onde que eu anotei, mas territorialista. De que, sabe, aqui é sagrado, ali é profano. Ele está ainda nessa dimensão de fé. Ele está ainda numa dimensão de fé cheio de culpas, emendos, de critérios ainda, cheio de não me toque ainda, cheio de firulas ainda a respeito de que, olha, eu tenho o único Deus, mas se eu por acaso entrar lá no templo desse Deus aí chamado Rimon, é por causa do rei da Síria. Sabe, cheio de cheio de caminhos, cheio ainda de estratégias, cheio de um monte de coisa. No linguajar nosso aí é cheio de firula. Outros vão dizer, não, ele é um cara ainda ortodoxo. Mas meu irmão, minha irmã, você que está assistindo aí, o caminho do Eliseu é o caminho da paz, irmãos. É o caminho que tem caminho, porque não é algo que não tem caminho. Como eu disse, sei lá que dia que eu disse aí, que não é casa da mãe Joana. Não é casa da mãe Joana. Agora, esse caminho do Cristo, que é verdade e vida, é caminho de paz. Sem culpas, sem medos, sem liturgias, é a vida no seu todo. Olha aqui, meu amigo Naamã, na vida com Deus, fique em paz, meu querido. Esse Deus que te encontrou, porque Naamã, não foi você que encontrou esse Deus, não foi você que agora encontrou esse único Deus, foi esse Deus que está traçando caminhos desde antemão para te capturar pelo amor. Porque é assim, com Deus ele captura pelo amor. O amor dele constrange. Olha aqui, Naamã, é caminho de paz. Aqui não é troca, aqui não é barganha. Aqui a fé está enraizada na paz, numa paz que excede a todo entendimento, porque se não acontecer o que você acha que tem que acontecer, está tudo firmado, caminhando nos seus mínimos detalhes, porque Deus continua soberano da história. É caminho de paz. Caminho de paz. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E se não passar o temporal, até em meio ao temporal, dá para dormir na polpa do barco. Jesus ensinou a gente. Mas a gente só gosta da musiquinha que faz o mar se acalmar. É caminho de paz, ô Naamã. Você vai entrar, sei lá onde que você vai entrar, cara. Sei lá o que você vai comer. Sei lá o que você vai vestir. Sei lá o que você vai beber, cara. Mas o caminho de paz é de que agora já não há mais condenação. O caminho de paz é que seja o seu comer, seja o seu beber, seja o seu frequentar, seja lá qual lugar for, faça isso para a glória de Deus. É caminho de paz.
As regras, não me toques, não vai ali, ai, não pega lá. Isso daí é uma mente ainda caminhando, mas quando a gente chega na dimensão de que Deus não é territorial, de que Deus é glocal, é global e aqui. Meu Deus, o coração fica pacificado, dá para a gente caminhar, gostoso na presença do Senhor, sabendo das nossas responsabilidades. Mas eu acho tão bonito isso. Hora ou outra, nós sabemos. O Eliseu foi o cara que, porque chamaram ele de careca, fez o que fez. Mas a Bíblia não dá ponto sem nó, gente. E eu acredito que está na hora da gente abraçar a simplicidade do caminho, que é paz. O reino de Deus, gente, não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É paz. É paz, paz que perdoa, paz que redime, paz que o está consumado é verdade absoluta de Deus, de que a igreja de Deus está caminhando como o braço de Deus nesse mundo. Paz chorando, paz em crise, paz no luto, paz, vai em paz. E paz tem duas dimensões. Duas dimensões. Uma é a paz que chega em meio à guerra. Essa é uma paz. Essa é uma paz que a gente precisa. Nesse sentido, o Naamã está conflitado. O que vai ser? O que vai pensar de mim? Olha, eu já estou falando de antemão. Eu não fui, eu não peguei, cheio de explicações. Lembra quando o filho mais novo, lá da parábola do filho pródigo, veio voltando, ele, pequei contra o Senhor, papai, me trata como do seu... O pai não falou nada, vai festa, bota anel, bota sandália, toca zabumba, sanfona, vai ter festa. Porque a gente... cheio de explicação para as coisas, não é paz, é guerra, interior, exterior, guerra, uma guerra danada, não tem paz. Mas tem uma outra paz, e essa paz aqui é tremenda. Ela não é paz em meio à guerra, que cessa a guerra. Essa é uma verdadeira paz. Está na hora de cessar as guerras da alma, as guerras dos relacionamentos, as guerras políticas. E esse cessar guerra política não é que ela vai acabar, é que a gente tem que tomar o partido da paz. E óbvio que partido da paz também equivale a falar verdades que são como uma bomba, mas é no espírito da paz. E essa segunda dinâmica da paz é uma paz que se chega para nós, concluindo que a nossa vida que estava numa eterna guerra entre nós e Deus, foi agora cessada pela bandeira hasteada no Gólgota, a cruz, dizendo para mim e para você que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. Essa paz aí, sabe? Paz de que a guerra que eu já era derrotado,
foi agora, nesse momento, decretado que eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou, Jesus Cristo. Essa é uma paz que chega, é a paz de entender que existe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo agindo sobre nós. Amém, irmãos? Vamos caminhar nessa maturidade? Nós temos aí algumas pessoas. Vimos aí esses 3 pontos. Tem muitos outros. Mas vamos nessa, vamos caminhar na história da fé. Se tiver alguém aí com uma pergunta ou alguma leitura aí que você fez do texto, algo que te chamou a atenção ou algo que não soou bem e que você gostaria de partilhar, use esse tempo aí. Mete o dedo na parada aí. Amém? Hoje nós fomos para lá de Bagdá, né? Mas tá bom. Vamos orar então? Vamos encerrar? Acho que tem um delayzinho aqui, né? Não sei se alguém tá mandando algo. Mas, se mandar, a gente responde depois. Então vamos orar, pedindo a Deus paz, graça para esses nossos dias. Senhor Jesus, bendito és, louvado seja o teu nome. Glória nós te damos. Abençoa a nossa vida. Quantas das vezes somos precipitados, quantas das vezes nos sentimos inertes. Queremos, Pai, que o Senhor nos abençoe com proatividade, com capacidade de ação refletida, reflexiva, a partir da Tua palavra. Por isso, dá-nos entender que o grande milagre da vida és Tu em nós. Dá-nos, Pai, graça para entendermos que não é sobre barganhar, é sobre tributar a Ti honra, louvor, glória e majestade. Dá-nos, Pai, uma vida menos complexa. Ajuda-nos, Pai, a abraçar a simplicidade da fé, o caminho da paz. Tudo mais é arrazoar de maneira descabida, muitas das vezes, sem reflexão mesmo na Tua palavra. Porque toda crise na palavra é boa, mas muitas delas são apenas denúncias a respeito do quanto andamos de maneira complexa. Abençoa cada lar, cada vida que ficou até agora conosco. Outros que passaram, ouviram, outros que ouvirão depois. Abençoa, Pai, abençoa a nossa nação. Abençoa, Pai, abençoa as mentes que o Senhor tem colocado à frente no descobrimento, Pai, dessa vacina que irá trazer paz para tantos do mundo inteiro. Que em nome de Jesus, coloca Teu amor, Teus anjos acampados mesmo ao nosso redor. Que assim seja
em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Sexta-feira nós temos o curso, então pessoal aí do curso, não se esqueça, 17 horas, o Evangelho na Vida. Deus abençoe. Até mais.